aqui no canal 20 da NET, apresentar o nosso tradicional programa da quinta-feira. Quinta-feira hoje. Porém, esse programa repete em outros horários da nossa programação, inclusive no domingo à tarde. No domingo à tarde você pode também dar uma clicada lá e assistir novamente a reprise deste programa, que repete em outros horários da nossa programação. Antes, porém, de apresentar o nosso entrevistado, deixa eu dar uns toquezinhos. Daqui a pouco eu vou comentar com mais propriedade sobre estes assuntos aqui no meu comentário que eu faço também no Jornal da TV da Cidade. Quero falar sobre o racha, a divisão que está acontecendo nos bastidores do PP de Joinville. Pois é, quem diria, acabaram dividindo-se aí as alas do Sidney Sabel, vereador, e do primeiro suplente, o Rodrigo Tomasi. Eles acabaram se desentendendo aí na eleição do partido. Acontece que o Sidney Sabel estaria para assumir novamente a subprefeitura de Piraberaba, onde ele já fez um bom trabalho. O prefeito o quer lá, porque o prefeito desejaria ver na Câmara o Rodrigo Tomasi, que é filho do amigo do prefeito, Moacir Tomasi. Então é por aí mais ou menos a coisa. Mas acabaram se desentendendo, o que eu lamento, porque são dois rapazes do maior valor, tanto o Sidney Sabel como o Rodrigo Tomasi. Tomara que seja passageiro essa crise no PP de Joinville. Beleza? Dito isso, vamos conversar com o empresário Ivandro de Souza, que já foi uma série de coisas no bom sentido aqui em Joinville. Já foi secretário do município de Joinville. O Ivandro é criador daquele programa do consumidor. O consumidor veja o imposto que ele paga. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto. E também esse noticiário todo que dá conta dos bastidores da política de Joinville, de que o Ivandro estaria se preparando para ser futuro candidato a prefeito de Joinville pelo PSDB. Boa noite, Ivandro. Prazer em tê-lo no programa. Boa noite, Toninho. Prazer é meu para estar novamente com você aqui na TV Cidade, falar um pouquinho das coisas que interessam à população e está à tua disposição para as tuas perguntas. Ivandro, Joinville tem uma série de problemas. Um deles é a mobilidade. A dificuldade que eu tive agora, você deve ter tido também, de chegar aqui até a televisão, porque o tráfego já está intenso a partir da tarde. Aliás, não tem mais horário em Joinville, Então, o Joinville tem um problema sério que chama-se mobilidade urbana. Como resolver esse assunto, na sua opinião? É um tema bastante interessante que afeta a vida de todos nós, né, Toninho? E não tem mais hora do dia ou da noite, né? Eu acho que isso não tem ninguém que vai se apresentar com uma varinha de condão e vai resolver do dia para a noite esse problema. Eu acho que esse problema ele se resolve a partir de uma série de intervenções pontuais. Começa, por exemplo, com uma melhoria no nosso sistema de transporte coletivo, que não é ruim, mas tem muito espaço para ser melhorado, como ponto de ônibus, calçadas. Começa, quem sabe, por pensar diferente, Toninho, em horários alternativos para a saída das empresas, porque hoje, no horário de pico, todas as nossas empresas saem no mesmo, os funcionários das nossas empresas saem no mesmo horário. Por que não pensarmos em horários alternativos? Por que não pensarmos num sistema em que as tarifas de ônibus sejam diferentes, o valor pago para incentivar o uso em horários alternativos em que os ônibus estão menos lotados e que automaticamente possam desobstruir o trânsito da cidade. Eu que sou do setor da construção civil, por exemplo, numa obra, em qualquer obra da Convisa ou de outra construtora, hoje é natural que os operários venham trabalhar de automóveis. Nós temos que fazer uma pergunta, o porquê que eles vêm trabalhar de automóveis? Por que não incentivar estes operários que deixam os seus carros parados o dia inteiro em estacionamentos ou nas guias, né? Por que não incentivá-los, voltar a incentivá-los a andar de ônibus com o transporte coletivo?
nós temos que perguntar para eles o porquê que eles não vêm de ônibus. E o setor público tem que ser o promotor dessas perguntas e dessas soluções, né? É fácil responder, porque é mais confortável, dia de chuva, não pega chuva, mas eu penso que estes automóveis e esses trabalhadores, eles têm o direito de vir com seus automóveis, porém eles vêm exatamente naquele fluxo de horário onde maior quantidade de automóveis estão na rua. É verdade. Então nós temos que pensar nessa situação também. Então eu acho que passa assim, Toninho, por infraestrutura, por incentivo ao uso do transporte coletivo, que segundo as empresas de ônibus, o uso vem caindo gradativamente. Então tem que ser feita uma análise do porquê que o cliente, o usuário do ônibus, não quer mais ser transportado por um ônibus em Joinville. Né? Prefere automóvel, né? Então, não é uma única intervenção, é um conjunto de intervenções que precisa ser feito um levantamento e depois um cronograma de implantação e automaticamente nós criarmos em conjunto com a população, uma proposta nova de mobilidade, porque não tem saída, não é só investir em viaduto, não é só investir em elevado, não é só em alargamentos de ruas. O governo federal, nos últimos anos, Toninho, ele se preocupou em fazer uma política de vender automóvel. Porém, toda a proposta que se tem para a solução do transporte de passageiros com a solução para a mobilidade, ela passa pelo sistema de transporte de massa, sistema coletivo. Então, o próprio governo federal, ele entende que a solução está no transporte coletivo, porém ele estimula o transporte individual. É verdade, ao mesmo tempo é um paradoxo. Né? É um paradoxo. Por isso que eu me refiro, comentei no início da resposta, que não tem uma solução única. Tem solução de médio e longo prazo. Porém, ela não é uma solução imediata. Fala-se, inclusive, no VLT, aquele trenzinho, o tipo de um metrozinho. Tem, né? isso é muito bom, eu já vi funcionando. Em grandes cidades, em cidades que têm um sistema complexo de trânsito, foi criado medidas que não são populares, como o pedágio urbano, onde você paga para entrar com um automóvel em determinadas regiões da cidade. Já teve num debate alguém que propôs isso em Joinville. Nós temos que ficar... Pedágio em Joinville, o carro par e o carro ímpar, né? Como já aconteceu em São Paulo. Né? Nós temos que pensar em soluções, Toninho, menos ortodoxas, mais arrojadas, e só assim nós vamos conseguir buscar soluções para um tema complexo que nem esse. Outro tema que eu pergunto para você, e daqui a pouco nós vamos falar sobre essa sua pré-candidatura a prefeito, é sobre a questão da saúde. É um dos temas recorrente em qualquer debate que aconteça em Joinville, dos problemas da cidade, a saúde aparece. Né? Você teria alguma conversa sobre melhorias na área da saúde em Joinville? Toninho, a saúde em Joinville, eu estive na segunda-feira na CIG e teve lá um representante do Hospital São José demonstrando os indicadores da saúde... A situação preocupante, a situação preocupante, São José, né? A situação preocupante do Hospital São José, né? E, assim, aparentemente existe um plano dentro do Hospital São José para melhoria no seu atendimento à população, né? Eu posso falar do São José com certa propriedade porque eu já estive internado lá por 11 dias e fui muito bem atendido, né? Então, o atendimento dos funcionários, dos colaboradores do Hospital São José, efetivamente é um atendimento de excelência. O que me chamou a atenção nesta apresentação é que o indicador principal lá do Hospital São José é fazer o Hospital São José a ficar no azul. E, lógico, todas as entidades elas devem procurar o conceito da sustentabilidade, né? O que me chamou a atenção é que naquela pirâmide demonstrada, o principal ponto alto ali em cima tinha que estar o paciente, a população. Não necessariamente a questão do caixa do Hospital São José, o que é importante, e ao falar isso, eu não estou dizendo que não deva ter preocupação, né?
O que nós precisamos fazer na cidade, no que se refere à saúde, educação, mobilidade, é ter uma cidade cada vez mais voltada para o interesse do cidadão. Outro dia... As pessoas, né? As pessoas. Tem que se voltar para a administração, que você volte para o bem-estar das pessoas. Né? Outro dia eu conversando com você no teu programa de rádio, Toninho, eu comentei isso. Nós temos que criar uma agenda nova para a cidade. Nós temos uma agenda econômica para a cidade. Nós precisamos criar uma agenda social, onde os temas segurança pública, drogas, educação, saúde, mobilidade, não saiam da pauta do principal agente político da cidade. Então, Joinville precisa passar por isso. Joinville é uma cidade que dá um show no que se refere a desenvolvimento econômico, Toninho. Nós podemos ver, você entrevistou aqui o Alexandre Fernandes, que está empreendendo este porto, que vai trazer riquezas para Joinville, muito embora, lógico, o porto... Para a região, né? Para a região, ele é para São Francisco Vai gerar do Sul. 1.200 empregos, né? 1.200 empregos. Nós temos as nossas empresas aqui, que são motivos de orgulho para a nossa cidade, porém nós temos que nos orgulhar do embelezamento da cidade, que não está legal. Nós temos que voltar a nos orgulhar da questão da saúde, da educação, da mobilidade. Nós perdemos a mão da questão da mobilidade. Hoje é mais difícil resolver do que 10 anos atrás. Né? Então, esses temas complexos, iguais à saúde, educação, segurança, a própria cultura da cidade, nós temos que colocar numa pauta diária, né? para que sejam discutidos internamente dentro da prefeitura e com a população e sejam propostas ações diariamente. É assim que eu vejo, Toninho. E é só assim que a gente vai conseguir, desculpa te interromper, é só assim que nós vamos conseguir resolver os grandes gargalos atuais da cidade e projetar Joinville para o futuro. A GEMED, o plano de saúde mais completo, comigo aqui também. Alô, seu Pedro de Assis, boa noite aí, tudo bem? Pedro Assis, boa noite. A Soraya, o Mário Silva e toda a equipe ali da AGEMED, o plano de saúde mais completo. O Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias de Joinville e região, presidido pelo Rolando Isler, também nos dá o apoio aqui. Autopista Litoral Sul. Um abraço lá para o Paulo Castro, o superintendente da Autopista Litoral Sul, Júnior Teixeira, o gerente de obras, Autopista Litoral Sul, cuidando de você, usuário das BRs 376 e BR-101 no trecho Curitiba-Palhoça, Palhoça-Curitiba. A Civile, Transporte e Logística, comandado pelo Ari Rabaioli e Dona Classi. Boa noite, um abraço. A DEJOI, Associação dos Despachantes de Joinville, presidido pelo meu amigo Walter Flores. Você chegou num despachante, tem lá o credenciamento da ADJOI, pode confiar neste despachante. Comigo também a água da Skin. Mostra a Skin aí, meu filho. Essa água tem premiação em Paris. Essa é uma das melhores águas minerais do Brasil. Água da Skin, a com gás e a sem gás. Comigo também a Ambiental Engenharia, cuidando de Joinville para você. A Fogesanger, do meu amigo Márcio Fogesanger. A Ótica Vision, do Gerson. A Empregador RH, do Teodoro e da Yara. A Tintão, do meu amigo José Roberto Pereira, o homem da Tintão. A Exatran, a Escola de Trânsito e de Cidadania de Joinville. É a escola ligada a Cetracajo, o Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville e da região. São alguns dos apoiadores deste programa. Uma beleza de programa, modéstia à parte. Eu estou conversando com o empresário Ivandro de Souza, que ele começou na CIG Jovem, né? Você começou o seu trabalho em nível de comunidade na CIG Jovem, né, Ivandro? Esse Você criou aquele programa... O Feirão do Imposto? O Feirão do Imposto, que se espalhou para todo o Brasil. É, né? Verdade. Toninho, essa veia comunitária, esse sangue comunitário que eu tenho dentro de mim, isso eu herdei da minha mãe. A minha mãe era uma senhora que, na época, eu lembro bem da época do governo Amin, tinha aquele programa Mãe Crecheira. Mãe Crecheira, verdade. E ela era uma voluntária, enquanto as outras mães saíam para trabalhar, ela ficava cuidando daquelas crianças. Pô, que bacana. E eu lembro que chegava crianças lá em casa, Toninho,
às 4h30 da madrugada, para os pais trabalharem às 5. Certo. E a última criança a sair, muitas vezes, era meia-noite. Então, ela dormia 4h30 por noite, né? E a gente... Trabalho, não sabia disso. E eu já trabalhava com 13, 14 anos, eu ia trabalhar de office boy, voltava para almoçar em casa. Eu lembro que era 2 crianças no meu colo, almoçando junto, era uma festa, né? E eu vi aquilo... Você já era o tio Crecheiro. O tio Crecheiro. Então eu lembro bem dessa coisa da minha mãe. Eu acho que eu herdei isso dela, então desde movimentos de jovens católicos, depois de escola, depois Rotaract, Interact, e aí quando mudei para Joinville em 89, mais tarde um pouquinho comecei a participar das reuniões da ACIG, formamos junto com mais pessoas a ACIG Jovem, o qual tenho muito orgulho, no movimento estadual da FACISC Jovem, né? E ali então fui inserido nesse meio empresarial de Joinville e assim, me orgulho de ter participado, como participo até hoje. Fui presidente do Instituto Joinville, é verdade, fundado pelo nosso saudoso Ivo Grankoff. Ivo Grankoff, né? de Piraberaba? Isso, em 2003, 2004. Movimento que foi inicialmente ainda, antes disso, liderado pelo Jaime Graço, no Pensando Joinville, que mais tarde levou essa ideia. Importantes, né? Importantes. Então eu acompanho. Pensando Joinville. Eu acompanho isso desde que eu estou aqui. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo nosso atual deputado federal, Marco Tebaldi, para compor a sua equipe em 2003. Secretário da Habitação, né? Foi um dos melhores anos da minha vida em termos de realização pessoal, onde, através da Secretaria de Habitação, nós pudemos realizar muito aquelas famílias do Rio do Ferro. Hoje, Toninho, nós assinamos aquela licitação na época. E tantas outras coisas que a gente foi formando. Então, eu tenho o privilégio e o prazer de participar das questões da sociedade. Já voltamos, continuamos após o intervalo comercial. Tem mais Ivandro de Souza com vocês aqui em seguida. Da Ravelli, a moda do homem, do meu amigo Raulino Sbitekoski, do despachante Guerreiro. Alô, Guerreiro! Um abraço aí para o despachante Guerreiro. A Selbete, do meu amigo Luiz Selba e Nauro Selba. Luiz Selba e Nauro Selba. Um beijo para a dona Sandra. Alô, dona Sandra, a mulher do Nauro. Gente finíssima, dona Sandra Selba. A Fundação ProRim de Santa Catarina, meu amigo doutor José Luiz Oliveira, doutor Xuxo e doutor Kiko, doutor Ercílio da Luz Alexandre, filho, do Sindicato dos Vigilantes de Joinville e da região, o Maga Tatu, meu querido amigo Maga Tatu, ali na rua Tijucas, esquina com a João Colim, fone 3433-4342, o melhor tatuador de Santa Catarina, comigo também. Tem um comercial dele que roda por aí. A Boareto Empreendimentos, meu amigo Alcidir Boareto também me dá o prestigiamento aqui. Ele que tem imóveis de apartamentos de 1 quarto, 2 quartos, tem galpões para alugar, tem estacionamento. Meu amigo Alcidir Boareto, um abraço aí para ele. Há 5 anos no mercado, com excelente trabalho. A Nadoville, na Sociedade de Ginástica, no América, na ABB, no Guarani de Piraberaba. Um abraço também para o Mazinho, do Sindicato dos Comerciários de Joinville. Como é que é esse negócio aí? A logística para a sua... você primeiro é cotado para ser eleito presidente do PSDB de Joinville. Confere essa informação? Existe... Meu caro Ivandro de Souza. Existe essa movimentação, Toninho. Eu sou filiado ao PSDB desde 2005, né? Ocasião em que nós trouxemos em Joinville o Fernando Henrique Cardoso para uma palestra com mais de 1.200 pessoas, né? no Centro Eventos. Na Expogestão, né? Isso, na Expogestão de 2005. Naquele momento, então, eu me filiei ao PSDB, eu já era um admirador do PSDB e do Fernando Henrique Cardoso, e tenho prestado um serviço junto com várias lideranças, né? Maurício Peixer, que é hoje o nosso presidente, o vereador D'Alonso, o vereador Bisoni, o nosso deputado Marco Tebaldi, o nosso senador Paulo Bauer, dentro do PSDB. Então eu tenho estado à disposição
do PSDB nesse tempo inteiro, participando das reuniões, das articulações políticas e da construção da nossa cidade, né? O PSDB ele teve uma participação na gestão pública municipal durante 7 anos, né? Quando o nosso prefeito Tebaldi... Uma excelente gestão. Uma né? gestão Muita exemplar, obra, né? Asfaltamento, a construção da arena e outras obras importantes. A vinda da Águas de Joinville para cá, né? A constituição dessa constituição da empresa, empresa, né? E que nós temos água em abundância hoje por conta dessas coisas que foram realizadas lá atrás, né? Então, eu tenho orgulho de participar desse movimento, desse grupo de pessoas que está contribuindo com o desenvolvimento da cidade desde 2005, né? Filiado em partido. Já fazia isso antes, sem filiação partidária. Agora, Toninho, o Maurício Peixe, que tem feito uma condução muito boa dentro do PSDB, deverá sair da presidência por uma questão natural de renovação e volta-se novamente a falar no meu nome para assumir a condução do PSDB, preparando o partido para as eleições do ano que vem. O ano que vem nós teremos eleições municipais, né? Então, o entendimento é que se busque uma estruturação partidária onde o PSDB possa, no próximo ano, oferecer uma candidatura própria à sucessão municipal. E eu estou nesse movimento, a gente não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer, mas nós estamos nessas tratativas de tal forma a poder fazer uma organização partidária que culmine numa candidatura no próximo ano. Eu quero te parabenizar no sentido de você estar querendo ingressar numa atividade política de ponta, né? Porque político todos nós somos, né? Diz que o homem começa a fazer política quando é neném e ele chora mais alto para ganhar mamadeira, né? Então ele está fazendo política, né? Ele já está reivindicando. No momento em que a política ela está, infelizmente, em baixa, muito por causa dos problemas nacionais, petrolão, escândalo, corrupção, né? Por isso que eu parabenizo, porque a política ela precisa que os bons não se omitam e participem, e parece-me, salvo o meu juízo, é o seu caso. Né? Então, Toninho, eu trazer um pouco mais de ética, de comportamento exemplar aí na política, né? Então, o Joinville tem essa coisa do voluntariado, né? Nem todas as pessoas, elas são voluntárias através dos partidos políticos, né? Até porque a imagem política hoje está associada a coisa ruim, não está associada a coisa boa. É isso que eu te falo, né? A gente não pode esconder, eu tenho dificuldade em falar sobre política dentro da minha casa, né? Porque a política é associada a coisas ruins, né? Os filhos da gente já olham, o que está acontecendo aí, né? É de lamentar às vezes meus filhos me cobram em casa, por que o pai não fala nisso, coisa e tal? O pai tem que criticar, coisa e tal. Eu digo, filho, tem que criticar, mas com base em fatos verdadeiros também. Não posso me atirar assim em cima da informação, né? O que eu sei, o pai critica, né? Meus filhos me cobram. Eu tenho um filho de 17 anos, ele já me cobra em casa, né? Então, eu imagino que os teus também, né? Não há dúvidas, né? Então, mas eu tenho esperança, Toninho, quando a gente vê essa mobilização que foi para as ruas agora, na Praça da Bandeira, aqui em Joinville, uns falam em 10 mil pessoas, outros falam em 30 mil pessoas, vamos ficar ali nas 15 mil pessoas, né? São 15 mil pessoas, né? Aqui em Joinville que não estão satisfeitas, Toninho. Não estão satisfeitas com a mobilidade, não é que não estão satisfeitas somente com o que acontece em Brasília. Plano geral, né? Não estão satisfeitas com a política em geral. Então, e são pessoas que eu estive com a minha camisa amarela lá na rua e eu vi pessoas que eu nunca imaginei que fosse ver em movimentos de rua. É verdade. E isso me dá uma esperança gigante, Toninho, de nós nos unirmos a essas pessoas de bem e podermos fazer uma transformação no Brasil a partir de Joinville. Nós podemos isso. Não só através do PSDB, Toninho, através de qualquer partido político. A pessoa que está em casa nos assistindo, ela deve se filiar a um partido político, qualquer um. A culpa não é dos partidos políticos do que está acontecendo nesse ambiente de corrupção. A culpa são das pessoas, porque o partido político é um mero aglomerado de pessoas e que podem ir fazer as transformações sociais através dos partidos. Tá certo. É? Agora... Eu me empolgo, viu, Toninho? Desculpa aí, eu me empolgo com o assunto aí, viu? Agora, dentro do quadro de alianças, com quem que o PSDB pode caminhar em 2016? Eu comento que pode ir com o PSDB, pode ser com qualquer partido, né? Menos o PT, né? O PT parece-me que não dá liga, né? Mas os outros partidos todos
podem ser parceiros, né? Veja, Toninho, nós tivemos um governo brilhante aqui em Joinville do PSDB, onde nós tínhamos, na época, o DEM de aliado, nós tínhamos o PMDB de aliado, Exato, e conseguimos construir um futuro para a cidade espetacular. Então, o PSDB é um partido que tem consigo essa característica desta versatilidade que a política exige para fazer as composições para o bem das pessoas. Né? Então, você já respondeu, não dá para estar junto por questões ideológicas em relação ao PT, né? Porque eles têm um pensamento muito extremo. Né? Agora, com os outros partidos, nós temos condições de fazer composições maravilhosas pensando no bem da população. Legal. Foi a primeira conversa desse ano com o Ivandro de Souza, outras virão, vou convidá-lo mais vezes aqui no programa. Já deu o nosso tempo, eu sei que nós teríamos mais meia hora, mais uma hora para ficar conversando aqui. Os temas são importantes, são palpitantes, né? Quero agradecer a presença, então, do empresário Ivandro de Souza. Toninho, obrigado. Aproveitando para desejar a todas as famílias uma feliz Páscoa e que a gente possa, através dessa Páscoa, realmente buscar novos horizontes e possibilidades para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado pela oportunidade, Toninho. Beleza, é isso aí. Esse programa, como eu já falei, repete em outros horários da nossa programação e também no domingo à tarde, ali pelas 5 horas da tarde. Até lá então e uma boa noite.